Pronto, a partir desse momento, então, nós já estamos gravando o nosso encontro online e já poderemos deixá-lo registrado, tá bom? Então vamos começar devagarinho, eu já deixei a porta aberta, né? Estamos aí pelo Google Meet. Porta aberta significa quem entrar a partir de agora não precisa mais esperar autorização para entrar, já está liberada a entrada. Para poder a gente não precisar ficar parando toda hora, né? Mas vamos conjuntamente pensar um pouquinho na espiritualidade, pensar um pouquinho em Deus, elevar um pouco o nosso pensamento, para pedir, né, para que esse nosso encontro seja um encontro esclarecedor, pedir que esse nosso encontro seja um encontro que nos traga bons pensamentos, boas reflexões e, quem sabe, até boas descobertas sobre nós mesmos, sobre os nossos desafios em nos conhecer melhor, nossos desafios em tentarmos o tempo todo sermos melhores do que fomos ontem, na nossa trilha aí da nossa evolução espiritual. Então, começamos, Pai querido, te agradecendo por esse momento, em que podemos nos reunir, mesmo estando à distância, por esse momento em que pessoas que se encontram no norte, no sul, né, no leste, pessoas que possam, mesmo de longe, estar enviando a sua mentalização, estar participando desse momento. Momento esse, Pai, que resulta ainda, né, da pandemia, daquele momento tão difícil que vivemos, mas que cumpriu o seu papel, né? De certa forma nos aproximou de uma forma diferente e estamos aqui tentando manter esse formato online para que a gente não perca o contato, né, e a possibilidade de todos estarem interligados de coração. Fica conosco, Pai querido, ajuda-nos a perceber as nuances que o tema de hoje tem, principalmente as nuances em nós mesmos, que possamos cumprir, Pai, essa tarefa de investigarmos, de desbravarmos o nosso interior e sem medo, apostando, como sempre, na fé em Ti, sem medo possamos nos enxergar cada vez mais claramente, para que possamos dar passos mais largos rumo ao desenvolvimento espiritual, rumo ao crescimento espiritual. Ilumina todos que aqui já estão conectados conosco, ilumina todos os familiares, ilumina aquelas pessoas que estão por chegar, e aqueles que, mesmo em pensamento, estão presentes, mas que porventura não puderam estar conosco hoje. Fica conosco, Pai querido, fortalece-nos, ilumina nossas palavras, ilumina nossas convicções. E que assim seja. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciando então as nossas reflexões de hoje. Eu vou dividir a tela aqui, como eu sempre faço, preparei umas telas para a gente refletir, mas de uma forma ilustrada. E o nosso tema de hoje é exatamente esse aí, evolução espiritual e competência emocional. Essa dupla que caminha junto, né? Talvez uma das formas que a gente tem para perceber, né, se a gente está evoluindo, se a gente está melhorando, é a gente olhar um pouquinho para nossas emoções, para como que a gente está lidando com as nossas emoções, né? Como é que a gente está lidando com a as sinalizações, porque na verdade as emoções elas são sinalizações, né? Emoções são despertadores que tocam dentro da gente para que a gente possa ficar alerta ao equilíbrio. Então, a questão é a gente ficar alerta e, ao mesmo tempo, entender essas emoções que nos arrebatam, né? Essas emoções que muitas vezes nos surpreendem.
É por isso que a nossa competência emocional caminha junto com a nossa evolução espiritual. Se em algum momento você se perguntar assim, será que eu sou uma pessoa que estou evoluindo espiritualmente? Será que o quão evoluído espiritualmente eu já sou? Talvez todo mundo já tenha feito essa pergunta, né? Será que eu estou em que nível da evolução espiritual? Uma boa fonte de consulta é a gente pesquisar a nossa competência emocional, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essas reflexões que a gente trouxe aqui hoje, para que a gente possa pensar um pouquinho melhor, né, na nossa trajetória, tá bom? Então vamos lá. A pergunta inicial é exatamente essa. Como é que eu posso saber se eu tenho, já que a competência emocional é um sinal da evolução espiritual, né? Quanto mais competência emocional eu tenho, maior a minha evolução espiritual. Então, eu preciso ficar de olho na minha competência emocional, né? Então, como saber se eu tenho competência emocional? Essa é a pergunta inicial que não quer calar, né? Então, vamos fazer algumas reflexões para que a gente chegue a essa resposta. Vamos lá. Como saber se eu tenho competência emocional? Eu queria sugerir que cada um pensasse nas três coisas. Pode ser nas duas, ou pode ser, talvez, até na única, né? A única coisa, que te preocupa no momento. Geralmente, nós temos uma ou outra coisa que mais nos preocupa no momento, né? Se puder pensar em três, pensa, se não em duas, se não em uma, pelo menos, né? Pense nessas coisas que estão te preocupando no momento, pensa nelas, só pensa. Né? Traz elas para a sua mente, traz elas para a sua consciência, né? De coisas que estão te preocupando no momento. Então, vamos lá. Já pensei aqui na minha, né? Já pensou aí? Pensa aí nessa coisa ou nessas coisas que estão te preocupando no momento. Pensando nessas coisas, tá? O quanto você consegue pensar positivo com relação a essas coisas, né? Pensando nessas coisas que estão te preocupando, o quanto você consegue ser positivo nesse pensamento. E o que é ser positivo num pensamento? É pensar que a coisa vai dar certo, né? É pensar que nós temos condições de enfrentar esse desafio, por exemplo, se for um desafio, né? É pensar, acima de tudo, positivamente com relação aos resultados dessa coisa que está nos preocupando, né? Se for uma coisa ligada à saúde, é pensar que existe tratamento, se for uma coisa ligada à questão financeira, é pensar que a gente que Deus vai nos dar caminhos, né, para que a gente possa resolver, minimizar, né? Se é alguma coisa ligada a um desejo muito forte que a gente tenha, é pensar que nós não somos totalmente escultores, né, do nosso somos, né, na verdade temos o livre-arbítrio, mas temos aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa conjugar essas duas coisas, e nem sempre aquilo que a gente quer muito pode ser aquilo que a gente precisa, né? Então eu acho que toda vez que a gente está numa preocupação ligada a um desejo muito forte, para saber se ele vai se realizar ou não, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Então, a questão é, o quanto eu penso positivo, por que isso, né? Porque a gente já entendeu, eu acho que isso a gente já entendeu, né? Que a vida é um ciclo interminável de altos e baixos, né? A vida, ora está no alto, ora está no baixo, é uma curvinha que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a gente é colocado diante de um desafio na vida que é assim, quando a gente é criança, bem pequeno, bem novinha, por volta aí dos 2 anos de idade, 3 anos por aí, até 3 anos de idade, a gente acha que o mundo foi feito para a gente, né? É uma coisa interessante isso. A gente, quando é criança, a gente tem essa ideia, o mundo foi feito para mim, né? Então eu sou o centro do mundo, tudo gira ao meu redor, né? Então a gente quer que todo mundo nos dê atenção, quando alguém não nos dá atenção, a gente faz birra, né? A gente, né,
pisa firme, a gente grita, chora, e às vezes, né, as coisas se resolvem assim, às vezes, mesmo quando você é criança. Então, essa ideia de que nós somos o centro do mundo, né, de que o mundo é meu, né, de que tudo gira em torno de mim, ela precisa acabar, e precisa acabar bem cedo, né? Por volta lá dos seus entre 3, 4 anos, por volta lá, 4, a criança já começa a descobrir que o mundo não é dela, a gente descobriu que as coisas não giram em torno de nós mesmos, e que a gente, né, tem que aceitar algumas coisas. Às vezes o brinquedo é nosso, às vezes nós não temos o brinquedinho, às vezes a gente quer brincar, mas o colega não quer emprestar, né? Às vezes é isso, e aí a gente vai descobrindo a vida, né? A vida vai se mostrando para a gente vai crescendo e vai percebendo que existem os nãos da vida, né? Que existem limites, barreiras, coisas que eu posso e coisas que eu não posso. Só que muitas vezes uma parte nossa, ela continua meio infantilizada, sabia? Inconscientemente, a gente não cresce 100%. Essa é a grande questão, né? Nós não nos tornamos adultos 100%. Uma boa parte nossa cresce, se desenvolve. Mas tem uma criançona, tem uma criança que permanece lá dentro da gente. E quer ver como é que essa criança se manifesta? Quando a gente, mesmo aí aos 30, 40, 50, 60, né, 70, né, não sei, mesmo na idade adulta, a gente começa a ter algumas sensações que são típicas da infância, mas a gente tem essas sensações, né? De, por exemplo, quando as coisas não caminham exatamente como a gente quer, né, nos dias de baixos, né, já que a vida é altos e baixos, quando está no baixo, muita gente pensa em desistir, né, em jogar. Isso é um pensamento infantil, né? Jogar a toalha quando as coisas não vão bem é um típico pensamento infantil. A criança quer jogar a toalha quando as coisas não vão bem, né? O coleguinha não quer brincar, então ela desmancha a brincadeira, né? Ela quer guardar o brinquedo, porque é isso, as coisas não estão bem. Meu colega não quer brincar comigo, então eu também não quero brincar mais. Está tudo ruim, né? A vida não vale mais a pena, tem problemas, né? Então, pensar positivo tem a ver com maturidade emocional, porque significa que a gente está meio que suportando, né? Bancando esses momentos de baixos, e também acreditando que não vai ficar o tempo todo no baixo, né? O baixo existe, mas o alto também existe, né? E a gente precisa amadurecer emocionalmente, é a gente entender isso, né? E aí, quando a gente entende isso, a gente resolve se concentrar, a gente sabe que só vale a pena se concentrar naquilo que a gente pode resolver. Então, uma perguntinha que a gente tem que fazer o tempo todo é: dessa coisa que está me preocupando, dessas coisas que está me preocupando, o que eu posso resolver? Eu já fiz tudo que eu posso fazer com relação a essas minhas preocupações? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui com relação às minhas aqui. Pensando, eu já fiz tudo que eu posso fazer com relação à coisa que está mais me preocupando no momento. Então não tem mais nada que eu possa fazer. Só me cabe agora aguardar, né? Só me cabe agora torcer, né? Pensar positivo e aguardar. Então, maturidade emocional, a primeira pergunta que a gente faz é essa, né? Com relação às nossas preocupações, a maturidade emocional chega quando a gente consegue manter esse pensamento positivo e quando a gente consegue se concentrar apenas naquilo que a gente pode, né? Existem umas fantasias, a gente faz fantasias, né? Com relação ao fato de que a gente pode resolver muitas coisas pelo outro. A gente tem muito essa fantasia, né? Resolver pelo outro. Né? E não pode, né? Não pode de jeito nenhum. É o outro que tem que resolver. Eu só posso falar, aconselhar, né? Pedir, rezar pelo outro. Isso a gente pode muito, né? E tal, e interferir, insistir, mas o outro tem que lidar com as suas questões, né? Eu posso estender a mão, mas eu não posso fazer por ele. Então, pensar positivo tem a ver com isso. Se concentrar naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso resolver, e acreditar que o que eu não posso resolver vai dar certo, né? Ou seja, a gente tem energia para isso, e para lidar com essa consequência,
né? Aí, vamos lá, a gente está tentando descobrir, né, se a gente tem maturidade emocional. Por que que a gente está tentando descobrir isso? Para poder a gente verificar aí o quão evoluído espiritualmente, digamos assim, a gente já se encontra, né? Então, aí vem uma segunda pergunta, né? Vamos lá, hoje a gente vai fazer alguns testes, né? Segunda pergunta, como é que você está se sentindo agora, nesse momento, né? E o que você está se sentindo? Tenta identificar aí dentro de você como... Vamos dar a nota emocional. Nota emocional ajuda. Nota emocional é de 1 a 4, né? Eu estou 1, 2, 3 ou 4, sendo que 1 é estou mal. 1 é estou mal. 2 é estou mais ou menos. Né? 3 é estou bem. Estou serenamente bem. E 4 é estou muito bem. Estou em estado de graça, né? Então, vamos lá, de 1 a 4, identifica, não precisa falar, identifica o quanto você está agora, de 1 a 4. Aqui, eu já identifiquei o meu, né? Eu identifiquei o quanto eu estou de 1 a 4. Identificou? Né? E agora identifica o que você está sentindo. Qual o nome do que você está sentindo? Eu já identifiquei aqui o que eu estou sentindo, já dei nome. Identifica aí você, o que você está sentindo, qual o nome do seu, do seu sentimento nesse momento, tá? É importante isso, a gente identificar o que está sentindo. Por que que eu estou fazendo essa, né, essa atividade? Porque uma das características da maturidade emocional é a gente reconhecer o que está sentindo o tempo todo. É a gente saber se ler, né? Se ler. Olhar para dentro e ler o que está sentindo. A gente precisa ser capaz de descrever corretamente aquilo que a gente está sentindo. Isso é um sinal de maturidade emocional. Quando a gente consegue olhar para dentro e identificar o que está sentindo, né? Como está se sentindo, isso é fundamental para a nossa consciência. Porque as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, eles não ficam muito claros para a gente. É importante a gente entender isso, né? Parece até que tudo que a gente sente fica claro na nossa cabeça. Ah, estou sentindo é isso, tá? Não, não é, não fica claro. A gente precisa estar o tempo todo se buscando. O que eu estou sentindo agora? Como é o nome disso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Né? Isso porque quanto mais a gente tem consciência das nossas emoções, mais a gente consegue lidar bem com elas. Tá? Então, isso é um fator fundamental de maturidade emocional. E, repito, se a gente está buscando a evolução espiritual, né, a gente está buscando, ao mesmo tempo, a maturidade emocional. Então, se eu quero amadurecer emocionalmente, eu preciso estar atento ao que estou sentindo. Eu preciso fazer essa pesquisa dentro de mim, né? Preciso dar nomes, preciso perceber assim, né? Como é que eu estou agora, eu estou bem, estou mais ou menos, né? Por que eu estou assim, né? Eu preciso estar o tempo todo consciente disso. Isso é um sinal de maturidade emocional, né? Logo, é um processo que ajuda o meu desenvolvimento espiritual, né? Terceira reflexão. Vamos lá, você precisa dizer para os colegas onde você trabalha que você não gosta de determinadas brincadeiras. Imagina essa situação, você trabalha num lugar onde as pessoas fazem brincadeiras, mas que você não gosta de algumas brincadeiras que as pessoas fazem, né? Você não gosta. Então, você tem que dizer para elas isso, né? Imagine-se, eu quero que agora você se imagine como é que você vai fazer isso. Como é que você vai dizer para as pessoas, seus colegas de trabalho, que você não gosta de determinadas brincadeiras. Pensa aí, como é que você faria isso? Né? Como é que você faria essa comunicação? E aí, você chegaria e você faria isso com facilidade? Você teria dificuldade de fazer isso? É isso que é importante você pensar. Né? Seria fácil para você chegar e falar assim, olha só, gente, por favor, vocês brincam muito entre vocês aí, eu acho bacana, mas assim, eu não gosto desse tipo de brincadeira, tá bom? Comigo, eu gostaria que vocês não brincassem mais assim, tudo bem? Eu respeito, vocês podem brincar à vontade entre vocês, mas não me incluam nessa brincadeira. Você teria facilidade de dizer isso? O quão fácil ou o quão difícil seria para você dizer esse tipo de coisa para os seus colegas de trabalho?
Isso é um bom teste. É um bom teste. Sabe por que que isso é um bom teste? Exatamente para a gente entender se a gente consegue ser assertivo, né? E o que é ser assertivo? Ser assertivo é um sinal de maturidade emocional. O que é uma pessoa assertiva? É uma pessoa que diz diretamente, sem dar rodeios, né? Ela é clara no que sente, o que quer dizer. Né? Ela diz exatamente o que quer dizer sem subterfúgios. Entendam bem, ser assertivo não é sinônimo de ser grosseiro. Não. Ser assertivo é ser objetivo. O quanto você consegue ser direto, objetivo, não dar volta, né? E dizer com toda educação, com todo cuidado, exatamente como a gente acabou de falar, né? Olha, eu percebo que vocês gostam muito de brincar uns com os outros aí, né? Mas, olha, fazer um pedido para vocês, comigo não brinquem não, eu não gosto dessas brincadeiras, tá bom? Então, por favor, respeitem isso em mim. A partir de hoje, não façam essas brincadeiras comigo, porque me incomoda muito, tá bom? Isso é ser assertivo. Ser assertivo, ser direto, né? Ir direto ao ponto. E aí, por que que isso é um sinal de maturidade emocional? Porque isso é um sinal de que você assume a responsabilidade pelo que você sente, pelo que você é. Né? Você não fica suportando coisas, né, que no fundo, de repente, você detesta, em nome de quê? Em nome de ser agradável, em nome de ser simpático. Você pode ser simpático e ser assertivo ao mesmo tempo. Mas as pessoas, se eu fizer uma coisa dessa no trabalho, as pessoas vão me taxar de insuportável, né? As pessoas vão me taxar né, sei lá, até de grosseiro, de metido, de... Tudo bem, talvez algumas pessoas taxem sim, isso é verdade. Mas a grande questão é, então, eu vou continuar participando de uma brincadeira que me irrita, que me atrapalha, que me incomoda, né, em nome do medo de que algumas pessoas pensem, não, então veja a melhor maneira que você tem para dizer isso, mas diga, né? Ser assertivo é fundamental. A gente precisa equilibrar as nossas boas maneiras, nossa educação, a nossa empatia, a nossa bondade. A gente precisa equilibrar tudo isso com a capacidade de afirmar e de estabelecer limite para o outro. Né? Muitas vezes, em nome da gente ser simpático, bom, né, educado, a gente se violenta, né? A gente não estabelece limite para o outro. E quando a gente não estabelece limite para o outro, o que o outro faz? O outro nos invade. E quando o outro nos invade, isso nos incomoda. E aí, quando isso nos incomoda e a gente não tem consciência, a gente fica colocando a culpa no outro. Olha só que coisa louca. Né? O outro nos invadiu, e eu coloco a culpa nele mesmo, mas ele só invadiu porque eu não coloquei limite. Ele só invadiu, né? Ela só usou a minha roupa sem me pedir, porque eu nunca cheguei e falei assim, olha, por favor, não faz mais isso. Né? Toda vez que você quiser uma roupa, você me pede, né, que eu vou ver para te emprestar. Mas não pega mais lá sem me pedir, não, tá bom? Isso eu não gosto. Pronto, você foi assertivo. Dá margem para que a gente estabeleça até situações conflituosas, né? Então, ou terceira forma, né? Não sei se é a terceira ou quarta, acho que é a terceira. Terceira forma da gente avaliar o nosso nível de maturidade emocional. Eu consigo ser assertivo? O quão assertivo eu consigo ser com as pessoas? Ou eu tenho muita dificuldade de ser assertivo? Eu preciso dar voltas, né? Fico dando voltas para dizer uma coisa, né? Outro dia por exemplo, outro dia uma pessoa estava conversando comigo, agora eu lembrei disso, e ela falou que ficou tão sem graça, tá tão sem graça, porque a amiga que, no trabalho dela, as pessoas elas se revezam para fazer comida, porque fica mais barato eles darem, parece que R$ 10, não sei lá, de toda semana, cada um dá, e aí uma pessoa faz compra e eles vão revezando. Aí toda semana tem o revezamento da cozinha. Um vai lá e cozinha
para todo mundo, entendeu? E aí, na outra semana, é outro que está de plantão para cozinhar para todo mundo. Uma forma que eles encontraram para gastar menos dinheiro, né? E para, né, todo mundo comer bem no trabalho. Tem uma cozinhazinha lá no trabalho, ela estava me contando isso. Mas ela estava contando que existe uma colega, né, que toda vez que é a vez dela cozinhar, diz que todo mundo fica olhando um para a cara do outro, porque a comida dela é muito ruim, né? Muito ruim, sem tempero, sem gosto, o arroz fica papa, é tudo muito ruim, né? E aí, ela ficou falando que as pessoas comem, teve gente que até falou na hora do almoço, comentou, tipo assim, falando, ai, tá ótimo, fulano, muito bom, hein? Aí todo mundo se entreolhou assim, como quem diz assim, não tá muito bom, né? Mas, puxa, e aí depois ela disse que ela virou para o pessoal, claro, longe da pessoa, né? E falou assim, gente, a gente tem que dar um jeito, porque quando é ela que está escalada para cozinhar, eu penso até em não comer aqui. Eu penso, oh, meu Deus, essa semana é fulana, então acho que eu vou comprar uma quentinha aqui escondido, porque não dá, a comida dela, né? Ou seja, então talvez a gente tenha que falar. E aí, quem é que vai? Né? Aí diz que a maioria, quase todo mundo comentou uma coisa mais ou menos assim. Nossa, mas ela se dispõe a fazer o melhor. Eu acho que a gente tem que entender, né? E que nessa semana, quando for ela e tal, aí ela estava comentando comigo que acha que por que não? Ela podia, né, conversar. E eu falei, olha, então avisa o grupo que você vai conversar com ela. Né? E aí você vai colocar assim, tipo, colega, olha, vamos tentar, não sei, eu acho que você deixa passar muito a água do arroz, aí o arroz acaba ficando... Né? Ou então, aí a gente até conversou uma sugestão interessante, ela falou, uma colega teve uma ideia de ficar dando umas idas na cozinha, quando for o turno dela, né, cozinhar, e ficar assim conversando um pouquinho e tal. Ah, como é que você faz isso? E tal, assim, vamos, coloca mais um pouquinho disso que costuma ficar bom e tal. E aí eu falei para ela, olha, tudo bem, mas vocês não vão estar dizendo para ela, né, que a comida não está muito legal. Não precisa dizer que a comida está horrível, mas pode dizer que a comida precisa melhorar um pouco, uma forma mais simpática de dizer, né? O arroz podia ficar um pouquinho menos grudadinho, né? Tipo, eu acho que está faltando um pouquinho de tempero, né? Você pode colocar um pouquinho mais de tempero, eu acho que vai ficar mais gostosa ainda a sua comida e tal, assim, dando, né, uns toques assim, né? Caminhar para a assertividade, né? A gente precisa equilibrar essas boas maneiras, essa empatia, essa bondade, muito típico nosso, né? Com a capacidade de estabelecer limites, né? Com a capacidade da gente também dar o recado que precisa ser dado. Né? Então, isso é um sinal de maturidade emocional. Outro sinal de maturidade emocional, você sabe ouvir? Você é um bom ouvinte? Vamos avaliar isso? Você consegue? Você sabe ficar calado enquanto o outro fala? Né? Você consegue pensar enquanto outra pessoa está falando? Você consegue pensar naquilo que a pessoa está falando? Sem deixar que pensamentos invadam muito a sua cabeça, sem você começar a julgar muito o que o outro está falando. Você consegue, enquanto o outro fala, você consegue ouvir, mas tentando ser o outro, né? Tentando se colocar no lugar do outro, tentando sentir igual o outro sente. Né? Você consegue. E isso faz parte de ser um bom ouvinte. Né? Dar espaço para que o outro fale, para que o outro sinta enquanto está falando. Né? A gente consegue isso. Né? Isso é um exercício bacana que a gente precisa fazer. Né? E isso é um sinal bacana de maturidade, né? A empatia. Ter a empatia desenvolvida é sinal de maturidade emocional. A gente precisa se preocupar, a gente precisa se interessar, entender a realidade do outro. Né? Lembra, né? Não somos mais criancinhas que pensamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. O mundo gira em torno de todo mundo. Então, nesse mundo, onde eu só vou evoluir espiritualmente se eu me relacionar, né? Ninguém, eremita não evolui, né? Eremita vai para a floresta, se isola de todo mundo e vai se estagnar a sua evolução espiritual. Porque a evolução espiritual não depende tão somente de reflexões solitárias feitas à beira do riacho, não. A evolução espiritual depende de você enfrentar o dia a dia,
de você lidar lá com a cunhada difícil, lidar com o vizinho complicado, lidar com o irmão chato, lidar com não sei o quê, e saber se desenvolver diante de todas essas relações que a gente precisa estabelecer, né? Então, assim, ter interesse pelo outro faz parte de construir boas relações, né? Até porque é bom quando tem interesse pela gente, não é? É bom quando a gente encontra diante de nós dois olhos interessados, dois olhos que brilham em ouvir o que a gente tem a dizer, né? Então, desenvolver a empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber sentir exatamente como o outro está sentindo, é um sinal de maturidade emocional e que nos ajuda a caminhar mais rápido, digamos assim, né? Nesse processo de desenvolvimento emocional. Aí vem um outro sinal complicado esse, nossa senhora, esse é complicado, né? E a pergunta é essa aí, você sabe perdoar? Sabes perdoar? Né? Com certeza a gente ainda não sabe perdoar, mas a gente está tentando aprender, né? A gente está tentando aprender, porque está lá no Evangelho claramente, não é uma, nem duas, nem três vezes, né? Nem 7 vezes, né? Perdoe 70 vezes 7, é o que Jesus muito claramente nos coloca. E quando a gente pergunta, você sabe perdoar? A gente não está falando, porque às vezes a gente tem uma noção de um perdão que ainda não atingimos, né? De um perdão típico de espíritos quase puros. Aquele perdão do virar a outra face, levar um tapa, virar a outra, levar outro aqui, levar outro aqui. Só quando eu for assim é que eu vou perdoar. Então, eu estou muito longe disso. Tá, talvez de ir virando o rosto para levar tapa, todos nós estamos muito longe. Mas o que como espíritos de terceira ordem, a gente já pode ir fazendo, né, para aprender a perdoar? Né? Tem a ver com a coisa do guardar rancor, né? Guardar aquele rancor tóxico de pensar na pessoa que nos fez algum mal, ou que está difícil, né, perdoar essa pessoa, né? Esse rancor que eu guardo por essa pessoa está dentro de mim. Então está fazendo mal é para mim. Está intoxicando é o meu perispírito, não o perispírito da pessoa. Nosso perispírito, ele é interferido pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. E perdoar não significa esquecer, né? Nem amar, passar a amar aquela pessoa, né? Nem dar uma segunda chance para que a pessoa faça novamente, não. Perdoar é um processo interno, é um processo meu, é um processo de eu desconstruir dentro de mim alguns pensamentos que eu alimento com relação àquela pessoa que me causou algum problema, né? Tem aquele exercício que a gente já falamos, né? Em algum momento a gente já falou desse exercício, mas só para lembrar, e ajuda muito, viu? Diz lá a técnica que a gente tem que fazer isso pelo menos 21 dias, sem desistir, né? Que é assim, você fecha os olhos e imagina a pessoa a quem você precisa perdoar, né? Assim, bem próximo de você, em pé na sua frente, você aqui, a pessoa aqui, e aí você olha nos olhos da pessoa, fica tentando olhar nos olhos dessa pessoa alguns instantes, respirando fundo, vai observando o que você está sentindo. Geralmente a gente nos primeiros momentos não vai sentir uma coisa boa mesmo, porque, né, está diante de uma pessoa que nos fez algum mal, alguma coisa, né? Então a gente fica ali encarando aquela imagem, né? E olhando nos olhos da pessoa, né? E aí respira fundo e vai imaginando essa pessoa rejuvenescendo, diminuindo, ela vai ficando menor, até que ela volta a ser uma criança de 4 anos de idade, né? Bem menor do que você, ainda diante de você, né, mas uma criança, ela se tornou uma criança de 4 anos de idade, olhando para você, né? Então você está em pé, olhando para essa pessoa que você precisa perdoar, que vai voltando a ser criança, né? Então olha para ela de cima, a criança está olhando para você, está vendo a pessoa aí olhando para você, e você ainda lá no alto. Aí agora você abaixa, fica da mesma altura dessa criança, né? E olha bem nos olhos dessa criança, né? Olha bem nos olhos dessa criança e repete: eu te perdoo, vá em paz.
né? Vai em paz, e aí imagina essa criança virando as costas e caminhando, andando devagar, se afastando de você, se distanciando, aí você fica em pé agora, olhando ainda essa criança indo embora, respira fundo 3 vezes, né? Aí você faz uma oração, você faz uma prece, você pede aos espíritos de luz, né, que te ajude a esvaziar, né, daquilo que você sente. E aí faz a respiração, se acalma, abre os olhos e vai trabalhar, ou vai dormir, ou, né, e vai viver a tua vida. E aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, né, faz uma prece inicial, pedindo ajuda. Imagina a pessoa em pé diante de você, tudo igualzinho, né? Olha bem nos olhos, vê o que você sente, espera sentir, né? Depois imagina a pessoa aí ir diminuindo, diminuindo, voltando a ser criança, né? Quando a pessoa voltar a ser criança e te olhar, né? Lá mais baixinho que você, depois você se abaixa, olha nos olhos da criança, né? Fala, repete as palavras, né? Eu te perdoo do fundo do meu coração, vá em paz, né? Imagina a criança virando, indo, se afastando, e aí você levanta, respira fundo, né? Faz a prece, pedindo que os espíritos de luz te ajudem a se esvaziar disso, e aí vai imaginando aquela pessoa indo embora. 21 dias repetindo esse exercício, né? Quem faz, eu já fiz algumas vezes, é verdade, ele não é mágico, né? Não estamos falando aqui de bruxaria, nada disso, mas você percebe claramente que aquele rancor, ele abranda, ele diminui, né? Ele vai ficando cada vez mais calmo, mais suave, né? Eu já fiz esse exercício 3 vezes para uma mesma pessoa. Passou um tempo, eu comecei a sentir, pensar de novo, eu falei, não, vou fazer de novo, mais 21 dias e tal. E é isso, né? Perdoar é um exercício, né? Que não é fácil, mas a gente precisa, porque não perdoar é se intoxicar, é se auto-intoxicar, não é isso? Significa a gente se libertar de alguma coisa. E isso é sinal de maturidade emocional. Isso nos ajuda a nos desenvolvermos espiritualmente, a sermos melhores, a subirmos mais um degrau na escalada, né, do desenvolvimento espiritual, né? Outro exercício para a gente saber a quantas anda a nossa maturidade emocional, né? A pergunta é: você se deixa abater com frequência? Você é desses que acontece alguma coisa, pum, acabou com você, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora acontece alguma coisa que não tá bem, pronto, você acaba, né? Repito, é humano, tá? Claro que quando tá tudo bem, nós adoramos quando está tudo bem, né? Queremos que assim fique e permaneça pelo resto da vida. Mas não esqueça, a vida é ciclos, altos e baixos, vai e vem, sobe e desce, né? Quando acontece alguma coisa que te abate, qual o nível desse abatimento, né? Às vezes a coisa mínima te abate também. Não estou falando também de você. Tem uma coisa que é assim, quer ver? A gente vai suportando as coisas, suportando, não falando, né? Não devolvendo para o outro, não sendo assertivo. A gente vai suportando, 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 e aí o pote vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aí a mínima coisa, uma gota que cai, derrama tudo. Né? Aí significa, aí você se abate. Mas isso não é se abater, isso é responsabilidade nossa mesmo. Como a gente não vai fazendo a nossa higiene emocional, a gente se desequilibra. Quem está explodindo por qualquer coisa está em desequilíbrio sério, grave. Se você está explodindo por qualquer coisa, para, pensa e faz alguma coisa, porque você está numa pressão emocional muito grande, né? Não devemos nos deixar influenciar facilmente pelo que acontece fora de nós, principalmente pelo julgamento alheio, né? Por isso, a gente não pode balizar os nossos próprios méritos, por exemplo, de acordo com os parâmetros dos outros, né? Então, por exemplo, chega uma pessoa para você e diz assim, eu estou achando
você é uma pessoa muito exigente, né? Aí aquilo mexe com você. Ai, meu Deus, disse que eu sou exigente. Ai, meu Deus, e aí? Eu sou exigente, as pessoas não vão gostar de mim. Né? Ou seja, meu Deus, pronto, acabou o mundo para mim. Né? Ouvi que eu sou exigente demais, e eu estava pensando que eu estava num caminho bacana, mas puxa vida e tal. E aí, você abateu com isso? Né? Porque te disseram que você estão te achando uma pessoa muito exigente. Aí está na hora de você parar e olhar para os teus parâmetros, né? É, talvez, né? Acho que eu sou exigente, sim. Sou exigente. E estou feliz com isso. Eu banco isso. O que significa bancar alguma coisa? Significa aguentar as consequências. Sou exigente. Né? Então é isso. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Isso significa bancar. É fácil quando gostam, mas quando não gostam fica complicado, né? Então, a gente se abate com frequência, né? Não só diante do que pensam da gente, mas diante do que acontece também. Quer ver, mas assim, a gente precisa, uma vez, eu ouvi uma coisa assim que me assustou um pouco, faz muito tempo isso, me deu um susto, que eu perguntei para uma pessoa assim, tá tudo bem? A pessoa falou assim, tá, graças a Deus está tudo bem. E aí, minutos depois, eu fiquei sabendo por outras pessoas que aquela pessoa tinha acabado de perder a mãe. Acabado, perdeu no dia anterior. Ela estava ali, inclusive, resolvendo um negócio e já ia voltar para o velório da mãe. Foi exatamente assim. E eu perguntei à pessoa, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Né, tal. E aí aquilo mexeu tanto comigo. Falei, como é que uma pessoa diz que está tudo bem se acabou de perder a mãe, se a mãe está morta, se vai para o velório da mãe e tal? E aí naquele dia eu entendi o que é assim, existe o mundo, existem as coisas que acontecem em volta de nós, e existe o mundo dentro de mim, existe eu aqui dentro. Então é assim, estão acontecendo coisas que são tristes, que não são legais, mas, diante dessas coisas, eu estou bem. Ou seja, é isso. São coisas que acontecem. Não que eu estou bem, está maravilhoso, estou feliz, não é isso que ele quis dizer. Mas quer dizer que tudo bem, graças a Deus. Depois eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa. Né? Nossa, eu te perguntei naquele dia se estava tudo bem, você nem me falou. Que eu tô... Não, é porque realmente não queria te incomodar com isso. Minha mãe já estava muito doente mesmo e tal. Eu estava aqui só para resolver um probleminha e tal, já ia voltar para lá. Eu falei, mas estava tudo bem? Ele estava tudo bem, graças a Deus. Ela descansou, né, e tal, e eu estava triste ainda, né, sentindo ainda, mas está tudo bem. É não deixar o mundo ditar o que eu sinto. Difícil pra caramba. Mas isso é talvez o estágio mais de maior competência emocional que exista, né? Assim, as coisas estão acontecendo, mas o que eu estou sentindo aqui dentro, eu não deixo que o que está acontecendo determine, né? Tá uma confusão danada aí. Como é que você tá? Tô legal, tô bem, tô beleza, tá tudo bem aqui. Vamos lá, vamos seguir tentando resolver essa confusão. Nossa, mas está confuso. Dentro de você não está confuso também? Só porque está confuso do lado de fora, tinha que estar confuso dentro de você. Não, e não tem. As coisas podem não estar muito bem do lado de fora, mas podem estar bem aqui, do lado de dentro. Né? Estranho isso, mas isso é um sinal bacana de, de competência emocional desenvolvida. Né? Aí, o seu trabalho não está bom, né? Isso, alguém vai te dizer isso. Você acabou de fazer uma coisa, uma pintura, um trabalho escrito, sei lá, você acabou de fazer um trabalho qualquer, organizou um evento, aí alguém disse para você assim, olha, seu trabalho não está bom. Ele está um pouco comum, sem criatividade, né? Aí você, no caso, entrou num concurso, né, para ser selecionado. Seu trabalho não está bom. Ele está comum, está um pouco sem criatividade, e você não foi selecionado por causa disso. Seu trabalho está bem parecido com todos os outros. Como é que você recebe isso, né? Como é que você ouve isso? Seu trabalho não está bom. Ele está um pouco comum, e está sem criatividade, por isso que você não foi selecionado. Como é que isso bate em você, se isso acontece com você? Né? Para ninguém isso vai bater bem, tá, gente? Vamos combinar. Vamos começar falando isso. Para ninguém isso é uma poesia. Claro que isso incomoda pra caramba. Né? Todo mundo, ao ouvir isso, vai sentir uma coisa ruim. É isso que eu quero dizer. Mas o que eu faço com essa coisa ruim?
O quão ruim vai ser isso? Ou qual vai ser o efeito de ouvir esse feedback de alguém? Seu trabalho não está bom, né? Ele está comum, sem criatividade, e por isso ele não foi selecionado, né? Pois é, talvez esse exercício é para a gente pensar no quanto a gente se ofende fácil, né? No quanto a gente fica ressentido com facilidade, né? No quanto a gente fica, né, assim, nossa, ele disse que o meu trabalho não selecionado, não tinha criatividade, né? Não fui selecionado, puxa vida, né? O quanto que a gente fica ofendido, né? O quanto que a gente fica magoado com facilidade. A gente precisa fortalecer a nossa autoconfiança cada vez mais, né? Para que a gente se torne resistente a críticas e às ofensas. Eu sei que não é fácil, não é fácil. A gente ainda é muito, né, dependente do outro, né? Eu dependo do outro para ser feliz, porque se o outro não gosta de mim, eu não sou feliz. Nossa, talvez você não seja feliz nunca. Porque a felicidade não pode depender do outro. Ah, se o outro não me aprovar, eu não sou feliz. Se o outro não disser que o que eu faço está bom, eu não sou feliz. Epa, para tudo. Pode parar, né? Qual é o nível de melindre que você tem, que a gente tem, né? E geralmente a gente tem que avaliar isso o tempo todo. Competência emocional não significa que eu ouço essas críticas assim, com facilidade, que eu gosto disso, ninguém gosta, vamos combinar também, ninguém gosta, mas que quando eu ouço isso, eu não deixo isso entrar com tanta força em mim. Eu deixo isso chegar em mim e, ao mesmo tempo, eu paro e penso assim, opa, pera lá, pera lá, pera lá. Né? Eu preciso ter uma opinião a meu respeito. Né? Então é assim. Ou então eu preciso ter também a humildade suficiente para, ao ouvir isso aqui, ó, né? Seu trabalho não está bom. Ele está meio comum, está sem criatividade, por isso ele não foi selecionado. E nesse momento eu paro e penso assim, nossa, mas pensando bem, eu acho que não está muito bom mesmo, não. Quando eu fiz, eu já senti um pouquinho que, né, estava meio parecido, talvez, com outras pessoas e tal, né? É isso. Ou não, eu posso fazer uma escolha também. Né? Faço beicinho, me ofendo, fico magoado terrivelmente com aquilo, não vou crescer, porque se eu olho para o meu trabalho, tento identificar nele o que não está bom, para poder da próxima vez eu melhorar, eu estou crescendo. Agora, se eu entro no melindre, se eu fico melindroso, né, e tal, pronto, não teve crescimento nenhum. Então, maturidade emocional tem a ver com não se ofender fácil, né? Uma outra questão. E é uma pergunta que não quer calar. Quando foi a última vez que você se divertiu, hein? Quando foi a última vez que você fez o que mais te diverte? Hã? O que mais te diverte? Pensa primeiro. O que é a coisa que mais te distrai, que mais te diverte? E quando foi a última vez que você fez essa coisa? Está conseguindo lembrar? Tomara que tenha sido bem recente. No meu caso específico, não foi muito recente, não. Estou precisando fazer essa coisa. É a coisa que mais te diverte. Por que essa pergunta, hein? Em que será que essa pergunta se relaciona com a maturidade emocional? Né? Saber quando foi a última vez que a gente fez aquilo que mais nos diverte. Né? E aí vem a pergunta, o complemento da pergunta. Você se diverte com frequência? Você faz as coisas que te fazem bem com frequência? Sei lá, se é assistir uma série, assistir um filme, conversar com pessoas que você ama, sei lá, se é ouvir música, se divertir. Você faz isso com frequência, né? A gente precisa saber quais são as atividades que nos dão prazer. A gente precisa entender a importância de realizar essas atividades com regularidade. Porque a gente precisa se autorregular. Tem pessoas que acham que só trabalhando, só vivendo sob pressão, né, só resolvendo problemas, só aguentando o tranco, elas vão serem pessoas equilibradas, né, e prontas para evoluir espiritualmente. Ou seja, sabe aquela filosofia? Aguenta o tranco, sofre calado, que a espiritualidade te aguarda. Olha, aguenta o tranco, sofre calado, que você vai ter uma crise de ansiedade. Essa é a verdade.
Aguenta o tranco, sofre calado que você vai adoecer mentalmente. Essa é a verdade. Né? Fica só nas suas atividades, fica só achando que trabalho, esforço, né, tolerância e o que precisa ser feito vão te levar ao desenvolvimento espiritual. Mentira, falácia, lorota se te contaram isso. O desenvolvimento espiritual é uma coisa que a gente tem que buscar equilibradamente. E quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando tudo, tudo. Né? Eu preciso sim, de vez em quando, aguentar o tranco. Tem momentos da vida que, uau, como tem, né? A gente tem que aguentar o tranco. E fica difícil. Agora, também não tem que aguentar o tranco sozinho, não, tá? Que bom que existe uma coisa chamada amigos, pessoas próximas. Eu não tenho que aguentar tranco sozinho. Tem pessoas também que se auto-obrigam a isso. Isso é um sinal de falta de maturidade emocional. Engraçado, né? Tem gente que acha que a maturidade emocional está mais perto daquele que é calado, que não conversa nada com ninguém, que aguenta tudo sozinho. Nossa, que pessoa madura. Nossa, que pessoa imatura, emocionalmente falando. Porque a maturidade te mostra, claro, não é você sair transferindo o que é teu para os outros. Isso é imaturidade. Né? Você está passando um momento muito difícil, todo mundo precisa estar em volta de você, e isso é você voltar lá para 2, 3 anos de idade. Não é assim. Né? É teu o problema, a dor é tua. Mas existem colos, existem mãos, existem carinhos, existem afetos, existem pessoas para as quais você pode dizer, me ajuda, não está dando. Né? Está pesado, você pode me ajudar um pouco? Né? E além de pedir ajuda, se você for uma pessoa que equilibra momentos de prazer, momentos de realização e tal, você vai aguentar melhor os momentos difíceis. Porque vai ter espaço dentro de você para aguentar o tranco. Se está ficando difícil aguentar momentos, problemas, é porque você não está se equilibrando, não está se divertindo com frequência, né? Por exemplo. E aí, para a gente finalizar, resumindo aqui, né, 7 sinais de maturidade emocional, a gente já falou, né, de vários deles, mas para resumir, ou de evolução espiritual, que a gente pode levar para a nossa reflexão. Quais seriam eles? Né? Eu gosto dessa imagem, ela só uma desesperada gritando para a outra e a outra, né, serenamente olhando o grito da outra e tal. Isso pode ser, né, um sinal de maturidade emocional. Né? Pode ver que a árvore dentro da cabeça dela está mais crescida, né? E da cabeça da outra, a árvore está pequenininha ainda, ou foi cortada e tal. Que significa o quê? Entender, muitas vezes, o desequilíbrio do outro. É um sinal de maturidade. E do outro lado, eu gosto muito dessa imagenzinha inocente, né? Alguém ligando o coração ao cérebro, que, né, representa essa maturidade emocional. Primeiro sinal é quando você para de fingir o que você não é. Então, vamos lá, hora de fazer o teste final aí. Tenho ou não tenho maturidade emocional? O quão evoluído espiritualmente eu sou? Sei lá, vale qualquer pergunta nesse sentido. Vamos lá? O quanto eu finjo o que eu não sou e o quanto eu consigo ser plenamente o que eu sou. Um dos maiores sinais da maturidade espiritual é que nós não precisamos fingir algo que a gente não é. Ou seja, toda a essência captada pelos demais é honesta, tudo aquilo que notam de mim, sou eu mesmo, de verdade. Tudo aquilo que percebem em mim faz parte de mim. Eu não tô representando nada, não tem nenhum personagem aqui. Isso sou eu. O quanto eu posso dizer? 80%, 70%, 50%, 20%? Opa, que é isso? Será que tem alguém que só é o que é 20%? Tem, claro que tem. E essa pessoa sofre muito, né? Imagina você representar 80% de você. Que coisa horrível. Só que o que eu sou tem preço a pagar, né, gente? E eu pago. Você paga, tem que pagar. É o que eu sou. Claro, vivemos em sociedade, calma, nem tudo é para um lado só. Eu penso coisas que às vezes eu sufoco e não digo. Por quê? Porque não deveria dizer. Ofenderia o outro, né, magoaria. De vez em quando sai e eu falo, mas para que eu fui falar isso? Né? É o que eu penso? É o que eu penso, mas não precisa dizer o que eu penso, né? Tem pessoas que não gostam de... E quando eu ouço o que o outro pensa e o que o outro pensa é um absurdo, aí a gente já cai de pedra em cima do outro, né? Mas muitas vezes aquilo também é nosso, entende? Então é assim, sem fingir o que é. Segundo sinal,
A solidão é algo bom para a gente, não é nem a solidão, é a solitude, como dizem agora esse novo conceito, né? Solitude, não é, abandonado, né? Não é não ter a quem recorrer, é preferir estar só. Para a maioria das pessoas, ter um ambiente movimentado é sinal de alegria. A circulação frequente na casa, né, deixa uma sensação de pertencimento, né, de controle, de segurança. No momento que a gente fica só, bate um incômodo, né, com aquele silêncio. E aí a gente tem... Por que essas pessoas se incomodam com a solidão? Porque a solidão obriga você a olhar para dentro. E aí? Nossa! E olhar para dentro incomoda. Então, pelo amor de Deus, vem gente aqui para cá, fica a gente perto de mim. Né? Não me deixa sozinho, não. A maturidade espiritual, ela vem para mostrar para a gente que a nossa casa não precisa estar cheia para a gente ser feliz. Ao invés do barulho, a gente pode se valer do silêncio para ir observando e sentindo a nós mesmos de verdade. Esse espaço é confortavelmente bom para a gente refletir, para a gente pensar na nossa vida. Terceiro sinal de maturidade emocional, né, ou de evolução espiritual, é a gente ter força de vontade sempre. Às vezes fica mais difícil, mas a força de vontade vem. Né? Eu pensei nessa imagem aí, mas é uma imagem bacana. Né? Imagina, alguém que está arrastando esse peso, né, tem que ter força de vontade para seguir em frente. Né? Imagina, olha lá, ele está arrumado, como quem vai trabalhar, e andar para ele não é fácil, porque quando ele tem que dar um passo lá com a perna esquerda, ele tem que puxar um peso, mas ele vai, ele não deixa de ir trabalhar, não. Né? Muitas pessoas cometem o erro de acreditarem que, por serem mais velhas, por exemplo, não podem ou não devem fazer coisas novas, não devem renovar a sua vida. Já estou com 60, estou com 70, né? Já estou aqui, cara, não tem mais nada a fazer aqui. Né? Não apenas por isso, mas também pela sua própria história de vida, né? Que as levaram mais longe de onde vieram. Eu cheguei até aqui fazendo desse jeito. A maturidade espiritual, gente, ela mostra para a gente que ainda dá tempo de viver a vida que a gente deseja a qualquer idade que seja. Mas eu já tenho... Então, como é que eu posso, da melhor maneira, viver isso? Eu conheci uma mulher de 80 anos que fez a sua primeira tatuagem. Estou dando só esse exemplo. Então, qual é esse sonho que está aí guardado dentro de você e que você ainda não conseguiu botar para fora? Isso é um sinal de maturidade emocional, sim. Em vez de se lamentar por tudo aquilo que fugiu de você, você agradece pelas lições que você aprendeu. E aí, dessa forma, qualquer tipo de dor que a gente teve no passado vai ser bem assimilada e a gente vai tirar aprendizagem valiosa daquilo que a gente viveu. E já viveu, está vivido, está lá, não dá para voltar, não dá para refazer. Né? Essa é a grande questão. Quarto sinal de maturidade emocional, né, ou de evolução espiritual, a gente fica mais em silêncio. Falar muito não é sinal de sabedoria, não é sinal de muita maturidade. Né? O falador, né, é uma pessoa que pensa muitas vezes, né, que, nossa, não, o falador é alguém que rouba espaço de outros, é isso, tão somente isso. Mas eu falo demais, eu também falo muito, eu que o diga, né, não, como eu falo. Mas eu estou tentando aprender isso. Infelizmente, as pessoas que ainda não alcançaram a maturidade emocional, elas querem ser vistas, muitas vezes, por dar a sua opinião, para reforçar aquilo. Né? A mensagem comigo não é uma mensagem muito típica de quem precisa crescer emocionalmente. Né? Todo mundo tem que dizer, se fosse comigo. Se fosse contigo, seria como? Precisa dizer mesmo. Né? Vistas no sentido de agredirem, às vezes, né? Até ferirem o outro para que se mostrem mais dominantes. Né? Porém, entenda que quando a gente fere alguém, estando certo ou estando errado, a gente fere a nós mesmos. Então, o processo de maturação espiritual consiste na gente aprender, muitas vezes, a se calar, sem sentir que é inferior por isso, nem superior. Porque tem gente que se cala também na superioridade. Né? Eu estou aqui só calado, só observando que a verdade está comigo. Não é assim também. É simplesmente entregar o silêncio, por saber que a discussão não vai levar a lugar nenhum. Quantas vezes as pessoas estão loucas para discutir com você e você devolve, né, falando, não é bem assim. Né? E a pessoa fala, muitas vezes fala sozinha, você não precisa se impor numa discussão. Né? Então, esse silêncio, ele é indício de maturidade emocional, logo, indício de evolução espiritual. Quinto, né, são 7 os sinais. Quinto sinal, o sossego interior
se faz presente, né? Assim, sossego interior. Nossa Senhora, como é bom quando a gente consegue conquistar isso, né? Um dos maiores problemas da nossa sociedade é a ansiedade. Nossa, a nossa sociedade atual, então, né? Para a gente ficar bem, para a gente se equilibrar. E por conta disso, muita gente corre para tudo quanto é lado, né? Procurando como é que eu vou me ficar sossegado, como é que eu vou me equilibrar internamente, né? E aí, gente, a maturidade espiritual, ela quando chega, ela vem para mostrar que tudo o que cura, né, fica às vezes sufocado em lixo imaterial. Então é assim, a gente precisa fazer uma limpeza de pensamento, né? E o que eu vou escolher pensar no dia de hoje? Tem uma porção de coisa para pensar, tá bom, mas eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que me aprimorar, eu tenho que me livrar daquilo que não me ajuda a me elevar espiritualmente. Né? Isso vai me fazer entender que muita coisa na minha vida recebe atenção e energia, mas que não precisava. Eu estou desperdiçando energia quando eu fico preso ao fato de ir lá e colocar o cadeado ali para que ninguém possa ir lá e pegar aquilo e tal. Aquilo ocupa todos os espaços da minha mente. Né? E aí, muitas vezes, a gente fica ligado a promessas falsas, né? Que nos tiram, essas questões elas nos tiram o sossego. Então, se eu quero me assossegar interiormente, eu preciso deixar ficar dentro de mim o que importa só. Né? O que importa? E o que importa? Aquilo que vai me fazer crescer, aquilo que vai me fazer evoluir. Né? Sexto e penúltimo indício, né, da nossa competência emocional, que por sua vez tem a ver, né, com o nosso crescimento espiritual. A gente aprende a se compadecer pela dor do outro, né? A gente se compadece pela nossa dor, mas também pela dor do outro. Muitas vezes a gente evita olhar a nós mesmos e aos outros, né, como uma maneira de se blindar contra qualquer tipo de agressão. Às vezes acontece que se a gente se fecha, a gente acaba criando uma prisão que faz a gente perder a percepção sobre o valor da vida. Nossa, tem tanto problema por aí que eu procuro já nem ver mais o que está acontecendo. Mas como? Vai estar acontecendo de qualquer maneira. Tudo bem, uma coisa é não ver crime, não ver noticiário que só traz coisas. Isso é uma coisa. Agora, não prestar atenção à sua volta, né, para não ver o quanto o outro dói em mim também, o quanto o que está acontecendo com o outro dói em mim. Nesse caminho, gente, a maturidade espiritual ajuda a gente a desejar o bem aos outros, né, a não se cobrar excessivamente. Isso aí é muito importante. Se você se cobra, perfeccionismo é um dos maiores sintomas de imaturidade emocional que existem. Pausa para reflexão. Perfeccionismo é um dos maiores sintomas de imaturidade emocional que existe. Né? Você se exigir perfeição em tudo que faz. Não, tu não é perfeito, para com isso. Esforce-se para fazer da melhor maneira possível, mas perdoe-se a cada vez que você percebe que não ficou tão bom, mas foi o melhor que eu pude fazer e foi aqui que eu pude chegar. Então, abrace-se mesmo assim, beije-se e dê-se os parabéns. Poxa, estou de parabéns. Mesmo com aquela falha ali, foi o melhor que eu pude fazer e vou me abraçar por isso. Isso é maturidade emocional. Repito, o perfeccionismo é um dos principais sintomas da imaturidade emocional. Então, a gente precisa se livrar dele, né? Então, é isso, não se cobrar excessivamente, para que a gente possa ter mais leveza nessa vida. E, por fim, né, o último indício para a gente autoavaliar o nosso nível de maturidade emocional e, meio que fazendo uma correlação, né, o nosso nível de evolução espiritual, vamos dizer assim. É a gente perceber o nosso próprio equilíbrio, né, ter a percepção de equilíbrio. A maturidade espiritual, gente, ela aparece nessa coisa de viver altos e baixos. A gente sabe viver momentos difíceis, aguenta tranco, se segura, mas também tem que saber viver momentos felizes.
Saber sim, saber olhar para dentro, respirar fundo e falar obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por essa felicidade, saber sentar e curtir a felicidade. Isso é equilíbrio. Assim como eu sentei e curti a dor, e curti, deixei a dor ficar para aprender com ela, eu tenho que deixar o prazer ficar e aprender com ele também. Né? Entender que não existe superioridade nos relacionamentos e nem inferioridade. Isso traz paz. Isso faz a gente ficar forte internamente. Isso direciona a gente para o crescimento. A gente olhar e falar, nossa, mereço isso. E também olhar e falar assim, nossa, tá doendo pra caramba. Né? Estou precisando de forças para aguentar isso, e chorar. E é isso, é esse alto e baixo que faz a gente alcançar o equilíbrio. E perceber que esse equilíbrio é assim. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado que não é tão bom assim. Mas é isso que nos fortalece, é isso que nos faz crescer, né? É isso que nos alimenta, né? Nessa, digamos, nessa busca do equilíbrio emocional, nessa busca da maturidade emocional, né? E já que a gente está tentando ser melhorzinho, né? Do que a gente foi mês passado, do que a gente foi ano passado, do que a gente foi na vida passada, não é isso? Ah, que bom, ali estão os coraçõezinhos subindo lá, que coisa bacana, que bom. Gente, se quiserem, podemos conversar um pouquinho sobre isso, não é obrigatório, né? Mas está liberado, como eu disse, a princípio estamos no Google Meet, e a ideia é passarmos né, a fazer toda vez que for online pelo Google Meet, porque a nossa interação fica mais direta, né? Mas também, se for... existem temas, né, que são temas que a gente aprofunda, né? Vai pensando um pouquinho neles, e estou vendo aqui que tem algumas coisas no chat também, quem prefere chat fica à vontade, né? A Jane aqui falando, que legal, que bacana que você gostou, Jane, que bacana, Rosa, bacana, que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que a gente está vendo pessoas, né, que não via há algum tempo, a Cristina, lá de Juiz de Fora, ela ainda está aí? Ah lá, Maria Cristina Sirimarco, que bom, Maria Cristina, que você está aí com a gente, né? Você que é uma das que não pode estar presente com a gente, né? Presencialmente lá no Damasco, né? Bacana você poder estar aí. Tá frio aí, em Juiz de Fora? Hein? Imagina, hein? Aqui onde eu tô tá frio pra caramba, imagina aí. E geralmente é bastante frio. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem Tudo com bem, você? Maria Prazer Cristina? em vê-los, Tudo tá? bem. Que ótimo poder falar com E você. ver Que também tempo que a todos gente os não se fala. nossos amigos que estão aí. Tá ótimo, tá ótimo. Tá frio Muito aí? obrigada pela live, foi lindíssima, maravilhosa, Ah, que bom. edificante. Que bom que você gostou. Fiquem com E aí, Deus, tá tá? frio? Tá frio aí, Juiz de Fora? Muito frio, tá horrível, horroroso. Imagino, imagino. Não, ninguém merece isso aqui não, tá? Tô mandando um pouco para vocês aí. Um Tá todo beijão. mundo aí. Obrigado, Maria Cristina. Tá Tá com joia. Deus, tchau. Eu também. Tchau. Bom dia, Júlio. Desculpe o atraso, mas estou chegando. Oi, Sônia. Tá gravado, Soninha. Eu vou subir Vou lá assistir pro... no início, pode deixar. Eu vou subir lá pro canal, aí depois, daqui umas horinhas, já vai estar lá no canal, eu vou mandar o link para todo mundo, tá bom? Pelo Ok, YouTube. obrigada, viu? Um bom Obrigado aí pela domingo para presença, para você todos. também. Bom, gente, então acho que é isso, né? Que bom que todos aí presentes, de alguma forma, curtiram, né, a nossa reflexão, aproveitaram de alguma maneira. E agora, no final, a gente só, mais uma vez, pede a Deus que nos dê essa força necessária, né, para que a gente possa se descobrir, se fortalecer, olhar para dentro de nós, né, e ousar também perceber, nossa, o quanto eu preciso amadurecer emocionalmente nesse aspecto, que exatamente essas buscas que a gente tem que fazer. E que a nossa oração final seja esse pedido para que a gente se torne cada vez mais corajoso para investir nesse, nesse terreno que somos nós mesmos e nessa aventura que é o nosso desenvolvimento espiritual.
Que Deus possa abençoar todos nós, que tenhamos uma semana de luz, de paz, e que cada um possa seguir da maneira mais convicta o seu caminho ao longo desses tempos tão complicados que a gente está vivendo. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esses momentos, obrigado pela possibilidade de fazermos essas reflexões. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelos altos e baixos da vida. Obrigado, Pai amigo, pelos problemas, que são eles que, na verdade, nos ensinam a adquirir o equilíbrio. Mas também obrigado, Pai, pelo prazer. Obrigado pela felicidade, que, embora bastante temporária, nos ajuda a manter a esperança, nos ajuda a nos equilibrar, para poder nos comprometer cada vez mais com o Teu Evangelho. Fica conosco, Pai eterno, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, gente. Bom, nosso próximo encontro vai ser presencial, né, lá no Damasco. A gente está tentando... Vamos ver se do próximo encontro a gente consegue transmitir. Eu ainda não sei como a gente pode fazer isso não, mas tentativa, vamos tentar, né? A gente faz o encontro lá, mas ao mesmo tempo quem não pode estar lá, né, acompanha de longe. Um abraço aí, um beijo no coração de todos, tá? Tchau, gente. Um abraço.